Parte 3. A viagem ao centro da Terra. Capítulo 48. Dakota. Nova York, dias atuais. O primeiro entre vocês ainda caminha sobre a terra. Escutou Kyra pela 100ª vez. Tenha cuidado. Quem pronunciara aquelas palavras e por quê? Confusa, Kyra, a centelha divina, balançou a cabeça. O globo terrestre surgiu a seus pés. Os cabelos ruivos esvoaçavam. Olhou para cima, fitou o céu de esguelha. Asgard não era mais visível. Sif, Heimdall e o forte de Ovalor tinham desaparecido e agora ela, Daniel e Hurakin despencavam através de Bifrost. Direto para Midgard, para Haled, o Éden, a Terra. Encerravam uma anomalia das mais curiosas. A ponte do arco-íris funcionava como um vórtice, ligando os planos astral e etéreo ao sagrado reino dos Aesiris. Mas, para aqueles que, como os anjos, tinham a capacidade de se materializar, ela agia também como um portal, catapultando os alados para o mundo físico e reformando seus avatares sem o gasto adicional de energia. Desde o Valhalla, trajando roupas comuns, Daniel não sentiu grandes mudanças, transformações essas que viriam a surpreender os demais. Sobre o corpo de Kyra, a armadura escarlate se converteu em uma jaqueta vermelha, completada por camisa escura, calças marrons e longos sapatos de couro. As botas de Hurakin se manifestaram como coturnos, o peitoral metálico como um colete militar cheio de bolsos. Mas essas não eram, nem de longe, as propriedades mais intrigantes do vórtice. Havia outras potencialmente dramáticas. Bifrost costumava ser empregada como túnel da morte e estava repleta de atividades psíquicas. Não raro, quem a utilizava podia recordar os momentos críticos da vida e talvez refletir sobre eles. Muitas lembranças vinham à tona, antigos vislumbres regressavam num tranco. Daniel, o anjo exilado, e Hurakin, o punho de Deus, contemplaram essas imagens, mas para eles não havia nada de particularmente novo, nem alguma coisa que de fato os assustasse. Já para Kyra, a história era outra. Privada de suas memórias desde que Yaga a atacara no condomínio serrano de Santa Helena, a centelha teve um choque quando parte de sua mente destravou e ela enxergou um lugar onde nenhum anjo estivera em milhares de anos. O Elísio, a antessala do Éden celestial, os portões do terceiro céu, o antigo lar dos Ofanins, hoje fechado às 7 castas, aberto apenas às almas humanas, às almas dos justos, dos santos e dos mártires. Fora no Elísio que ela estivera conectada ao espírito da menina Rachel após sua queda na fortaleza de Ateia, e fora a espada do arcanjo Rafael que a trouxera de volta, que a ressuscitara, que a devolvera à fortaleza oceânica. Era esse o segredo que pairava sobre o 5º arcanjo, a cura de Deus, a entidade que governava os espíritos desencarnados, o primogênito que impusera a si mesmo o exílio.
Era lá que ele estava, afinal, na terceira camada do paraíso, zelando pelos seres humanos, tentando protegê-los contra a danação da Guerrina e a condenação do Sheol. E fora ele que lhe dera o conselho. O primeiro entre vocês ainda caminha sobre a terra. Tenha cuidado. Por mais estranho que parecesse, ao se deparar com aquelas verdades, Kyra sentiu muito medo e pensou: por que ela? Por que logo ela, uma simples arconte, chegara ao Elísio e os outros anjos não? Por que não Levi, que era mais digno? Teria sido sua conexão com Rachel? Teria a menina rebocado consigo por meio do fio de prata? Em todo caso, era um privilégio sufocante. O que deveria fazer? Deveria contar a seus amigos ou preservar o mistério? Tinha ela o direito de revelar ao mundo que existia a namorada dos santos? O que desejava Rafael em pessoa? O que ele diria sobre isso? O que significava a mensagem cifrada? O que ele estaria planejando? De repente, a centelha perdeu o fôlego. Não estava mais caindo, estava afundando como se submergisse em um lago. Então, ela se deu conta de que não era apenas uma impressão metafórica. Encontrava-se realmente sob as águas, prestes a se afogar, quando alguém a arrastou para a margem. Tudo certo aí? Daniel a deitou de costas na grama, mas ao notar que ela estava bem, acrescentou: Quero boca a boca. outra hora. Talvez. Ela ensaiou uma resposta bem-humorada, mas uma crise de tosse a fez engasgar. Chegamos. Que situação mais humilhante! Resmungou Uraquim todo molhado. Heimdall parece ter errado o alvo pela primeira vez. Ninguém é perfeito. Daniel preferiu não julgar as habilidades do deus. Quem sabe fui eu que errei ao dar-lhe as coordenadas. Ou, quem sabe, o tecido é mais suave entre as árvores do que no meio da rua. Quem sabe? Kyra ergueu-se. Era estranho e até um tanto bizarro estar de volta à realidade comum depois de sua passagem por Asgard. Embora o mundo físico fosse a matriz e os demais planos secundários, parecia-lhe que aquela era uma dimensão transitória, uma baldeação entre o aquém e o além. Torceu os cabelos, deixou a água escorrer e visualizou o cenário. Conforme Daniel solicitara, Bifrost os transportara para o coração de Nova York, mas em vez de aparecer na esquina da Rua 72 com o Central Park West, o trio caiu no The Lake, um dos maiores lagos do Central Park. De lá, avistaram-se à esquerda alguns dos mais famosos complexos de apartamento da cidade, como o exclusivíssimo Sam Remo, o Majestic, em estilo Art Deco, o Century, com suas torres duplas, e mais além, o número 55, imortalizado na comédia Os Caça-Fantasmas. À direita estava a Ponte Ball,
uma graciosa estrutura de ferro que fazia a ligação entre os lados norte e sul do parque, e a seguir o terraço da fonte Bethesda. O sol era forte e o clima abafado, como geralmente é a ilha de Manhattan no auge do verão. O auge do verão? Refletiu a centelha. Então eles tinham retornado só alguns dias após o ingresso no Rio Oceanos, confirmando a teoria de que o tempo passa mais rápido nos reinos nórdicos. Devia ser princípio ou meados de agosto, manhã de sábado ou domingo, pela agitação nos barquinhos, pela quantidade de crianças a brincar no gramado, pelo cheiro de pipoca, cachorro-quente e algodão doce. Não chegou a nos dizer por que viemos para cá? Kyra dirigiu-se a Daniel. Ela nunca estivera em Nova York, ou pelo menos não lembrava, mas conhecia pelos filmes, livros e séries de TV que vira em seus tempos de faculdade. Viemos em busca de informações. Conheço alguém que as tem de sobra. Até sobre Metatron? Espero que sim. O capitão dos Aesiris alisou os cabelos, verificou se a bereta estava no lugar, escondida no cós, e começou a andar na direção oeste. Graças aos poderes da ponte Bifrost, nenhum dos populares os enxergara na beira do lago, o que lhes era conveniente e até útil para afastar curiosos. É o que veremos. Isso me lembra a ocasião em que Ismael nos levou a Abu. A visão do monstro lhe provocou calafrios. Copiando os movimentos do amigo, ela apalpou a cintura. O cabo da fagulha, a espada mística que o exilado lhe dera, também seguia preso à traseira da calça, coberto pela jaqueta. Não me diga que esse seu contato é também um demônio. Não, não é. Daniel encolheu os ombros e acrescentou sem muita certeza. Pelo menos, não tecnicamente. Está me deixando curiosa. Ela admitiu, e assim o grupo caminhou até a tão falada esquina da Rua 72, onde se erguia um dos marcos centrais de Nova York. Cruzando a avenida, eles toparam com o Dakota, um prédio residencial de luxo projetado nas últimas décadas do século XIX. Construído com base em uma mistura de tendências, mas principalmente inspirado na arquitetura Art Nouveau, o Dakota abrigara muitos hóspedes e moradores famosos ao longo dos anos, desde empresários a artistas e intelectuais de renome. Miúdo, perto dos arranha-céus que cortavam o horizonte, esse castelo urbano tinha telhados de ardósia, balaustradas e varandas em estilo francês. Kyra o reconheceu de um longa-metragem a que assistira, O Bebê de Rosemary, um clássico do terror norte-americano. Para preservar seus residentes, o Dakota era, e continua sendo, fechado ao público externo. Daniel não se inibiu e ignorou o segurança e atravessou o arco de entrada. Enfiou a cabeça no guichê que dava para o saguão. Apartamento 65, sexto andar. Falou ao porteiro com jeito autoritário. Estamos com um pouco de pressa. O funcionário apertou algumas teclas no interfone. Uraquim cogitou sugerir aos colegas que se desmaterializassem a fim de transpor as paredes, mas logo percebeu que toda a construção estava envolta por uma cortina de aço, como aquela que Yaga supostamente levantara na caverna de gelo em Santa Helena. No linguajar celeste,
A cortina de aço é uma técnica mística que tem como objetivo lacrar o tecido da realidade em certas regiões, impedindo que um celeste em seu corpo espiritual invada determinada fortaleza, por exemplo, o escape de um calabouço simplesmente desfazendo seu avatar. O poder exaustivo ao conjurador era quase sempre empregado em espaços limitados, como quartos, porões ou pequenas grutas. Quem quer que tivesse coberto o edifício inteiro, compreendeu Uraquim, sabia muito bem o que estava fazendo. E não era uma entidade qualquer. Ninguém atende, anunciou o homem no guichê. Mas vocês podem subir. Fez um movimento indicando o portão. Grato! Daniel cruzou o gradeado e chegou ao pátio interno. De lá, acessavam-se os elevadores e as escadas de incêndio. Os anjos passaram reto pelo jardim, se esforçando para não ser notados. Contudo, um senhor careca, muito velho, talvez na casa dos 90 anos, sentado em um banco comprido, observou os visitantes e lhes esticou a bengala. Senhor Tate! O idoso vestia um paletó com o brasão do condomínio, mas, a julgar pela calça e pelos sapatos que não condiziam com o uniforme, devia ser um zelador aposentado. Eric Tate apontou para Daniel. Senhor Tate? Não! O anjo negou com veemência, esperando que o homem o deixasse em paz. Deve estar me confundindo com outra pessoa. Ah, claro! O ancião tinha algo de irlandês no sotaque. Não poderia ser mesmo. Seria impossível. Apertou os olhos. Mas a semelhança é impressionante. Enfim, satisfeito, o velho se voltou ao jardim, ruminando sozinho. A semelhança é impressionante. Já esteve aqui? Kyra interpelou Daniel quando eles entraram no elevador. A cabine era pequena e ficava menor com Uraquim dentro. Decorada à moda clássica, tinha o chão atapetado, as paredes de madeira e as portas pantográficas de bronze escovado. Os botões haviam sido esculpidos em madrepérola. Quem é esse Tate? Eric Tate. Era uma das minhas identidades secretas. Já morei aqui nos tempos em que fui casado. Você foi casado? Foi Uraquim quem se espantou. Fui. Se quiser, aliás, posso lhe dar umas dicas matrimoniais. Ele imaginou a figura de Sif e de Uraquim no altar e teve vontade de rir. A começar por nunca se case. Vai por mim, grandalhão. Quando eu achei que já tinha visto tudo... Kyra recebeu a notícia sem embaraço, uma vez que o próprio Daniel não tinha pudores de falar sobre isso. Sinceramente, não ficou com ciúme. Por mais astuto que ele fosse, nunca atraíra nem a seus camaradas. É ela que viemos encontrar? Sua ex-mulher? Pois é, um mal necessário. Dá para confiar nela?
se eu lhe dissesse que ela tentou me matar? Eu lhe seria solidária, capitão. Arconte pensou na ironia. Afinal, Hector, seu antigo namorado, também tentara matá-la e por pouco não conseguira. Sei como se sente. Somos dois, então, nesse caso. O elevador parou e Daniel saiu na dianteira. O corredor estava vazio. Ele fez um sinal pedindo silêncio e sacou a pistola. Tinha apenas um pente de munição contendo 8 balas, as que haviam sobrado do combate em Ateia. Fiquem atentos, está bem? Gracioso, ele deslizou através da passagem. Deixem tudo comigo, mas estejam prontos. Com o polegar, o exilado tocou a campainha. Nada. Tocou de novo. Sem resposta. Esperou mais um pouco. Nenhum ruído ou sussurro. Quer que eu arrombe? Ofereceu-se Uraquim. Acho que não precisa. Daniel afastou o capacho com o pé e sob ele havia uma chave. Usou-a para destrancar a fechadura. Rodou a maçaneta e a porta se abriu com um tranco. O cheiro de mofo encheu-lhe as narinas. Não há lugar algum como o lar. Juntos, os 3 adentraram o recinto. O apartamento tinha um extenso corredor e 3 quartos, além de sala, cozinha e 2 banheiros, mas não era tão espaçoso, o que, em situação menos tensa, o deixaria aconchegante. Os móveis jaziam forrados por lençóis brancos e o assoalho acumulava camadas de poeira e fuligem. Os eletrodomésticos estavam desligados. Os itens pessoais, como roupas, livros, talheres, porta-retratos e bibelôs, haviam sido recolhidos, dando a clara impressão de que o local fora abandonado fazia no mínimo uma década. Na borda das pias e no fundo dos ralos cresciam musgos. O rodapé do lavabo escondia um buraco de ratos. O vidro de uma das janelas estava rachado e na sacadinha lá fora as folhas secas se acumulavam em montículos. O estranho não é o abandono, é o fato de o zelador nos ter deixado subir, comentou Uraquim. Este lugar ainda reserva surpresas. Daniel não daria o braço a torcer. Pusera todas as suas fichas em Sofia, seu antigo caso amoroso, sua ex-mulher, como ele a classificara, a Elohim, que colhia as informações para os anjos da morte, e não sairia do prédio sem obter uma pista, uma indicação que fosse sobre o próximo caminho a tomar. Vamos procurar. E o que estamos procurando? Quis saber o guerreiro. Indícios. O exilado abriu gavetas, arrastou a mobília. Cheiros, impressões digitais, fios de cabelo, qualquer coisa ajuda. O plano era desesperado, ele sabia. Sofia era uma espiã das mais capacitadas e, se desejava sumir, obviamente não deixaria vestígios. Kyra e Uraquim assim constataram ao procurar sob as mesas, nas quinas, ao revirar os sofás,
ao investigar estantes e prateleiras. Claro, havia sujeira trazida da rua, ácaros, grânulos de poluição, mas nenhum traço pessoal, nenhum odor característico, nenhuma pegada ou sinal, nenhuma marca útil ao rastreio. Daniel então se lembrou do closet, o marco físico que Sofia, ou alguém ligado a ela, escolhera para construir o portal, o túnel místico que servia de atalho às outras dimensões e que, certa vez, o conduzira ao sexto céu Ráquia. O portal, ou pelo menos aquele portal, só funcionava quando destravado por uma chave específica. Sem isso, não passava de um armário embutido. Mesmo assim, o capitão achou que seria uma boa ideia vasculhá-lo por via das dúvidas. Andou até o quarto de dormir, retesou o cão da bereta e escancarou a porta. Deu um passo ágil à retaguarda. Vazio. O cubículo estava desocupado, à exceção de um envelope caído ou depositado num canto. O objeto não tinha selos, carimbos ou inscrições. De dentro dele, escorregaram um cartão de metrô e um papelzinho dobrado cortado na forma de tira. Estava escrito à mão com caneta esferográfica. Daniel o esticou sob a luz. Refúgio invadido. Inimigo à espreita. Fuja. Encontre-me onde tudo começou. Use o metrô. Corra. O tom de urgência o preocupou. Sofia não costumava ser trágica. O trágico da dupla era ele. Se ela realmente fora expulsa de seu refúgio, o inimigo devia ser, e certamente era, alguém de poder incalculável. Mas quem teria o interesse, a sagacidade ou mesmo a força para abatê-la? Solon, que em outros tempos coordenava as atividades dos 7, estava morto, e os malaquins restantes haviam sido destronados pelo arcanjo Miguel. O capitão releu o bilhete. 2 trechos em especial lhe chamaram a atenção. Inimigo à espreita. Releu outra vez. Corra. Nisso, antes que ele pudesse correr, o tecido da realidade oscilou como nunca oscilara naquela região do planeta. De uma hora para outra, tudo ficou preto, encobrindo a visão da rua, dos prédios e das construções. Não era uma escuridão noturna, nem nada que tivesse origem neste mundo. E com ela veio uma presença, uma energia tão forte, ou quase tão forte, quanto aquela que Kyra experimentara na Cidade do Fogo diante de Gabriel e depois no Elísio ao conferenciar com o 5º arcanjo. O breu cósmico desapareceu e a presença materializou-se no meio da sala, desafiando a lógica da cortina de aço. Por suas emanações, Uraquim imaginou que veria um ser reluzente, mas a entidade que se condensou nada tinha de suntuosa. Pelo contrário, era rústica.
surgiu como um homem de meia idade, nem jovem nem velho, a cabeça ligeiramente calva, a barba áspera, escura e comprida. Os músculos eram dotados de rigidez primitiva, os dedos eram grossos e a face robusta. Trajava roupas modernas, porém simples, sapatos escuros, calça marrom, camisa cinzenta e um sobretudo apropriado aos dias de chuva. Se fosse visto na sarjeta, alguém poderia tomá-lo como um mendigo, mas ele era um rei, na verdade. Um rei entre os homens. O rei dos homens sobre a terra. Metatron. Kyra murmurou perplexa. Não se recordava de tê-lo visto anteriormente, mas a potência de sua aura não abria margem à dúvida. Metatron! Centelha divina! O sentinela deu um sorriso malicioso e falou com a voz de trovão. Suas intenções não eram nem de longe pacíficas e ele reuniu forças para atacar.